boa noite, né? Ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada, vocês estão assistindo a gente. A gente vai começar mais uma apresentação do Espaço Aberto para a Saúde, que é um programa que ele visa levar informações sobre saúde, qualidade de vida, treinamento, capacitação de pessoas da área da saúde de todo o Brasil. Esse projeto, ele é um programa, na verdade, que ele engloba vários outros projetos e ações, e a gente pede para vocês verem mais informações no nosso YouTube e também no nosso Instagram. Então, a gente vai falar hoje de uma temática interessante que muitas pessoas têm dúvidas, que seria em relação ao Tabinete. Inicialmente, eu sempre faço uma apresentação para vocês, né, de as áreas de quem se inscreveu no curso, né? Então, a gente tem também opiniões de vocês, que a gente fez uma pergunta. A epidemiologia apareceu 28,8% das opiniões de vocês para minicursos de capacitação e eventos, oficinas. Mas eu até pensei que isso daqui poderia ter um viés aqui, né, de seleção, porque as pessoas, todas que estão aqui, porque gostam de Tabinete, vão marcar mais epidemiologia, mas as outras áreas ficaram um pouco parecidas e fundamentos técnicas e propedêutica, que parece que é aqui, foi 19,5%, que a cor está muito parecida aqui com saúde coletiva. Como ficou sabendo do evento, a gente teve, como sempre, né, o Instagram e o WhatsApp, que também é muito importante, os grupos do WhatsApp, né? Inclusive, a gente tem o nosso grupo também, a frequência das instituições, agradecer o pessoal que se inscreveu aí, da FABA, né, da Universo, do Hospital Municipal Pedro II, do INCA, da UFRJ, da UERJ, né, e por aí vai. O pessoal da Uniceub também bastante, e o que a gente teve mais de apresentação foi da UF, e Universidade de Viçosa, a Uniceub de Brasília e a Universidade Federal de Alagoas. Então, agradeço aí a inscrição e interesse de vocês pelo nosso projeto. A frequência dos cursos, então teve gente de física, ciências econômicas, ciências biológicas, psicologia, nutrição e a maioria enfermagem e medicina, que é da área que a gente produz mais, né, os estudos utilizando o Tabinete. A gente tem aqui as cidades, né? Em primeiro lugar foi São Gonçalo, 28%, depois Niterói, Rio de Janeiro, aí vem Viçosa, Brasília, Itaboraí, Belém, Pará. E a frequência dos estados, a gente teve Rio de Janeiro maior, depois seguido de Minas Gerais, Distrito Federal e Alagoas. Agradecer a vocês. Então a gente chega finalmente à página inicial, Gabinete DataSUS. A gente teve a ajuda da Ana Liris, que está aí, e também da Larissa. A Ana Liris é a monitora desse curso, então quem tiver dúvida, deixa aí no chat para a gente pegar as dúvidas de vocês e tentar responder ao fim. A Larissa é mestranda em saúde coletiva, me orientando, e ela está aí também, vai ajudar a gente numa parte de exemplos. Então, o objetivo é a gente falar sobre o Tabinete e demonstrar as possibilidades dos estudos científicos, né? É o objetivo dessa discussão de hoje. Então, o que é o DataSUS, né? De cara, as pessoas elas têm muita dúvida, porque todo mundo fala, pega dados do DataSUS. O DataSUS é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Ele surgiu em 1991 e ele saiu da FUNASA. Então, na época da minha graduação, a gente falava muito em FUNASA. Hoje em dia, a FUNASA está esquecida, mas nasceu por ali, o DataSUS ele foi armazenando esses dados todos, e aí se a gente consegue ter acesso a esses dados através do Tabinete. Então, o que é o Tabinete? Então, o Tabinete é um aplicativo, é um tabulador de domínio público que permite organizar os dados de forma bem rápida e objetiva. Então, a gente vai ver isso. Então, a origem dessas informações vem todos dos sistemas que são alimentados pelas unidades de saúde pelo Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, os indicadores de saúde, assistência à saúde, epidemiologia, a rede assistencial, estatísticas vitais, que são as grandes áreas de dados demográficas e sociodemográficas, os inquéritos e pesquisas, né? Então, isso é muito interessante, que a gente vai saber de onde que vem todos esses dados. Que a página do DataSUS é uma dificuldade que a gente está tendo essa semana, esses meses, né, que está passando por uma modificação. Então, como está passando por uma reestruturação do sistema, você não consegue achar fácil o Tabinete dentro do DataSUS. Então, como eles estão realocando os dados, refazendo o layout todo do site, você acha mais fácil no Google. Você coloca Tabinete, aparece lá. Então, o Ministério da Saúde está reorganizando, junto com o departamento, toda essa infraestrutura. Tanto que o TabWin, que a gente vai falar, que é um aplicativo, né, um software que ele usa os dados do Tabinete para você fazer gráficos específicos, mapas, ele está fora do ar. Faz meses e a gente não consegue baixar. Mas a gente sabendo disso, nesse curso, a gente vai explicar
o básico para quem não sabe mexer, e depois, quando o Tabuin voltar, vocês vão conseguir mexer também. Até porque você não precisa necessariamente do Tabuin, você pode usar qualquer outro tipo de software que você tenha de tabulador de dados, né, de análise de dados. Então, aqui explicando de onde vem esses dados. Por exemplo, o Sistema de Informação da Atenção Básica, ele tem ali toda a atenção básica, né, Unidade Básica de Saúde, os municípios, eles recebem, né, eles têm que obrigatoriamente colocar esses dados no DataSUS, fornecer para o departamento, né? E aí o que acontece? Ele vai compor o Tabinete, ele vai ser inserido lá no Tabinete. Então, o CIASUS também, o Sistema de Informações Ambulatoriais, então todo hospital que tem ambulatório, policlínica, vai preencher esse sistema. Caso não preencham, né, o SIAB, o Sistema Integrado de Atenção Básica, ele não vai receber o repasse financeiro. Por isso que é importante, também a gente fala toda hora do dinheiro do SUS, ele vem justamente de você comprovar quantas pessoas você atendeu, faz parte de qual programa do governo, né, qual projeto, essa pessoa ela está se tratando de diabetes, de hipertensão, está fazendo um curativo, o que ela tá ali por quê? Né? Então, isso tudo vai para o sistema de informação ambulatorial do SUS, e também existe o sistema, né, que é o sistema hospitalar. Né? Então, a gente tem vários sistemas de informação, só para ilustrar. Temos o SINAM, o CIS Pré-Natal, CIS Água, CIS Catástrofe, tem um monte de sistema que praticamente se a gente não sabe que existe, e alguns que não são tão alimentados. Mas, por exemplo, alguns são básicos e todo mundo já ouviu falar. SINAM, Sistema de Informação de Agravo e Notificação, o SINASC, Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, né? O eSUS Notifica, que ele é relativamente recente, por causa das síndromes gripais. Tem o de microcefalia, de 2015, o SIM, Sistema de Informação de Mortalidade, Programa Nacional de Imunização, né, que é o SIPNI, e assim vão os outros sistemas aí com siglas impronunciáveis, né? SISCAN, que é de informação sobre câncer. E as questões atuais que envolvem, né, a tecnologia, é importante a gente falar que essas informações, elas são importantes porque a gente tendo acesso a todos os dados públicos, a gente consegue planejar melhor o cuidado para aquela área, né, como pensar no financiamento e também a avaliação de serviço de saúde como um todo, né? Então, isso é importante a gente saber. Então, o financiamento, o planejamento, a gestão, tudo isso depende de ter esses dados para saber o que está acontecendo naquela área. E por isso, o Sistema de Informação de Dados em Saúde, ele se soma ao DataSUS, que vai gerar os dados do Tabinete. Então, agora a gente vai olhar aqui, mais de perto, o Tabinete, e ver aqui algumas informações que tem lá. Então, como é que você entra? Vai no Google, coloca Tabinete, é mais fácil que tem. Aí você vai ver aqui, ó, indicadores de saúde e pactuações, aqui em cima. Né? Então, você pode ver, por exemplo, já aberto aqui, ó, tem indicadores básicos, né? Tem um rol das diretrizes, objetivos e metas, tem rol de diretrizes, objetivos e metas, indicadores, eles vão variando de ano a ano, sabe? Por quadrimestre, por trimestre, transições de pacto pela saúde, impactos na atenção básica. Agora a gente vai para assistência à saúde. Então, aqui na assistência à saúde, ó, que eu falei para vocês, a produção hospitalar, SIH-SUS, né? E existe a produção ambulatorial, CIA-SUS. Imunizações, tá vendo? Desde 1994. Então, às vezes, as pessoas ela têm faca e o queijo na mão, dados maravilhosos que dê para fazer algumas coisas, ou pelo menos descrever o que acontece naquela área, ou no Brasil todo, e alguns dados, eles são riquíssimos e bem completos. Outros, nem tanto, a gente vai ver. Agora, a gente vai falar aqui, ó, da epidemiológicas e mortalidade. Então, ó, morbidade hospitalar, né, casos de HIV, AIDS, aqui no caso só AIDS, né, que seria já a doença instalada, casos de hanseníase, de tuberculose, agravo de notificação, aí vem os anos diferentes, ó, de 2007 em diante, 2001 e 2006, aí vocês vão encontrar muito isso, porque às vezes muda uma forma de registro no sistema. Então, caiu uma coluna, não existe mais aquilo ali preenchido, mudou o formulário, então às vezes acontece isso. Então a gente tem o dado ali picotado, né? Mas ele está ali e tem como você saber alguma coisa e aproveitar para estudos científicos. Agora a gente está falando dos inquéritos e pesquisas, que são muito citadas em inícios de artigos e monografias e dissertações. A Melissa, que está aí também, a gente acabou de ter um artigo aceito na revista Boa, né? E ela vem no início falando dos dados, né, da violência contra a mulher no Brasil, a violência doméstica e tal, e a gente pega de onde esses dados? Pesquisa Nacional de Saúde, né, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios,
Vigitel. Então, esses dados, eles trazem algumas informações que a gente pode aproveitar, tá? Então, aqui mostrando algumas coisas. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, né, porque tem a ver com o tema, né, que a gente falou, Tabinete usa nas pesquisas, então a gente vai selecionar um grupo, né, específico, eu quero saber sobre as crianças e vacinação das crianças até 10 anos de idade. Né? Aí você pode escolher ali, ó, eu coloquei como exemplo, mortalidade, nascido vivo, informações epidemiológicas, indicadores de saúde. Depois, localização, escolha a área, abrangência geográfica. Eu quero de todas as unidades da federação, quero só de um estado, quero só de um município. Então, as variáveis, né? Seleciona as variáveis de interesse, né? Que é o que você quer. Eu quero que apareça por sexo, quero que apareça por faixa etária. Faixa etária pode ser de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. Aí vai ter lá faixa etária 1, faixa etária 2. Eu quero que apareça por se aquela pessoa, se ela, pela escolaridade, pela cor da pele, tudo isso vocês vão ver. E o período, seleção dos períodos, né? Eu quero dos últimos 10 anos, o que tiver lá. Então, muitas vezes as pessoas perguntam também, por que você pegou? Já aconteceu isso com artigos que a gente fez e manda para a revista, e aí o avaliador coloca lá, mas por que vocês pegaram só dados até 2014? Tipo, a pessoa nem conhece o Tabinete, então, né? Aí você vai ver que alguns tipos de desfecho que a gente está investigando, algum tipo de doença, algum tipo de tema, né, como, por exemplo, vacinação, ele não tem o dado completo daquele até determinado ano. Então, a gente vai... Agora, tem doenças que são muito comuns no Brasil. Câncer, hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio. Então, isso você vai encontrar dados até já do meados do ano passado. Mas tem outras informações que não são possíveis. A gente vai ver isso aqui com outros exemplos aqui legais. Então, a primeira pergunta é, qual a sua pergunta de pesquisa? E isso aqui eu achei num artigo muito interessante, até botei aqui o endereço aqui embaixo, depois o pessoal usa aí o Google Lens e vê o endereço se quiser. Mas a parte mais interessante desse artigo foi essa imagem, que vem mostrando de onde vêm todos os dados que eles alimentam o DataSUS, né? Vão para o departamento de informática do SUS e, na verdade, depois vão alimentar o Tabinete. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a questão econômica que eu falei para vocês, ó, Bolsa Família. Então, por questões sociais, né, você vai ver aqui outros dados epidemiológicos, né? CIS pré-natal, hiperdia, CIS colo do útero, questões ambulatoriais, né? Questões de organização e gestão, e assim vai, vários assuntos, ó. O SINASC, né? Doação de sangue, o eSUS hospitalar. Então, isso tudo vai alimentar aqui o DataSUS, que depois vai ser disponibilizado no Tabinete. Aqui explicando para vocês, como eu estava falando com a Larissa e também com a Ana Liris, que estão aí, que ajudaram a fazer esse mini curso também, sobre o Tabuin. Então, você entra na página do Tabuin, ele é tipo o Excel do Tabinete, digamos assim. Só que ele não está funcionando. Então, está fora do ar, você clica ali para baixar, ele não vai, mas a gente pode fazer isso tudo em outros programas. Isso aqui é só para ilustrar para vocês, para falar, ó, a gente viu e sabe que está fora do ar. Senão fica parecendo que a gente está falando uma coisa que não existe, sabe? Mas a gente viu que está, então estamos avisando a vocês. Então, falando o que é o Tabuin. Ele realiza as operações aritméticas que o Excel, o SPSS, o Stata, o R, tudo faz também. Elabora gráficos de vários tipos, inclusive mapas, que era o mais interessante para mostrar para vocês, mas que está fora do ar, mas eu consegui uma imagem da apostila. Para usuários do setor de saúde, facilita a gente, né, construir índices, indicadores, e a gente saber da incidência de doenças, agravos, né, de notificação e mortalidade. Então, é importante a gente ver os aspectos demográficos e tudo mais, que é mostrando onde baixa, e se você clicar aqui, qualquer dessas opções não vai baixar nada. E aqui, essas funções não estão disponíveis também, tudo marcado aqui, ó, mostrar como gráfico e tal, não está disponível por enquanto. Então, vou deixar até registrado aqui, né, que hoje é dia 8, não, 9, dia 9, e a gente está dia 9 de outubro de 2024 e não sei quando as pessoas vão assistir esse vídeo. Pode ser que já esteja funcionando, mas no momento atual não está funcionando. Então, aqui vem um exemplo de tabulação com mapa no Tabuin, que seria bem interessante, né? Para a gente ver, por exemplo, vem falando internações hospitalares no SUS por local de internação no Rio de Janeiro. Então, muito interessante a gente ver aqui a coloração mais escura, ter mais pessoas em internação, né? Aí você repare também que essas áreas que aparecem mais escuras, por acaso, são áreas que são áreas conurbadas, onde tem também o maior número de hospitais
federais, municipais, tem maior número de pessoas, então, consequentemente, também vai ter maior número de pessoas internadas, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, que pode ocorrer. E a tabulação como mapa, né, é isso que eu mostrei para vocês, ela é bem interessante, aqui vem mostrando passo a passo, se tivesse funcionando no Tabuin, mas depois eu vou ensinar para vocês como fazer também no Excel, né? Então não vai ser tão problemático assim. Então agora a gente vai dar um exemplo, né? Quantos casos de sífilis foram registrados no Distrito Federal no ano 2023? Eu peguei 2023, que era o ano disponível mais completo que tinha lá, que é o ano anterior. E peguei qualquer cidade aleatória, que no caso eu peguei o Distrito Federal, que nem é a cidade, né? O Distrito Federal. É o Washington, D.C. Então, eu peguei aqui o Distrito Federal para ver, curiosidade. Então, fui lá, ó, aqui o passo a passo, entrei no Tabinete, aí fui naquela primeira página que eu mostrei para vocês, bonitona lá, doenças e agravos de notificação. Aí vi ali, 2007 em diante. Depois, quando eu cliquei lá, apareceu essa tela aqui do DataSUS. Você vê como que está confuso. Você entra no Tabinete, aí abre o DataSUS. Olha só, é por isso que eu estou falando que eles estão passando por uma reformulação. Aí aqui fui e achei, né, das doenças agravos de notificação, sífilis adquirida. Cliquei lá, e aí, aqui, ó, continua aparecendo aqui, e embaixo a abrangência geográfica aqui, ó, eu coloquei Distrito Federal. Então, depois eu fui e coloquei a semana epidemiológica do diagnóstico, coloquei essa coluna como não ativa, porque eu só quero saber o número de casos, e o conteúdo eu botei todos os casos. E o ano de 2023. Então, vai gerar uma tabela simples, bem objetiva, simplesmente com os casos de doença que tiveram no Distrito Federal. Vamos ver como é que fica essa tabela. Só clicar lá embaixo em gerar. Aqui eu só ampliei, ó. Tirei semana epidemiológica aqui, botei ano, né, de notificação, que já estava 2023 aqui. Aí clico lá em mostrar. Aí está aqui a tabela simples, né? Aí ele vem dizendo aqui em cima, sífilis adquirida, notificações registradas no Sistema de Informação de Agravos do Distrito Federal, período 2023. Eu botei lá que eu queria por ano. Então aqui, ó, continuando. Quantas pessoas contraíram sífilis? Então agora o que eu fiz? Saí do Distrito Federal e ampliei, né? Coloquei um estado de Goiás, né? E aí o que eu fiz aqui? Fui doença grave de notificação, sífilis adquirida, Goiás. E aí, o que acontece? Fui lá, ano de notificação, a coluna não ativa, porque senão vai repetir, né, o ano aqui. Eu não sei se eu coloco mês, eu vou mostrar para vocês como é que fica. E aí, todos os conteúdos, botei 2023. Aí, aqui só ampliando, né, mostrando aqui a curiosidade da escolaridade, por exemplo. Ah, tem um ano de notificação, mas eu quero que me mostre pela escolaridade, todos os casos de 2023. Então, agora vocês vão ver o que tem de diferente, ó. Quando eu coloquei ali que eu queria pela escolaridade, a faixa etária, ele já aparece para mim, primeira, quarta série, né, do ensino, né, a faixa, né, falei faixa etária da faixa. Então, aqui vai ter a primeira, quarta série incompleta, quarta série completa, e assim vai. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação superior, e não se aplica. Né, pessoas que provavelmente não tinham, não preencheram, aqui no caso, teve algum erro, que aqui aparece um analfabeto. Então, agora, como a gente colocou no outro slide, aqui na coluna escolaridade, vai aparecer aqui para a gente a escolaridade, aqui nas colunas. Então, simples assim. Aí vamos para outro caso. A seleção de casos de 2010 até 2023, né, também de sífilis, do estado de Goiás. E aí vem linha, ano de notificação, coluna não ativa, todos os casos. Agora, o que eu fiz? Eu peguei o Shift e selecionei todos os anos, de 2010 até 2023. Então, todos os anos, eles vão aparecer agora para a gente. Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Os anos ficaram aqui para baixo, porque eu não coloquei o ano ativo nas colunas. Então, aqui aparece, 2010, né, até 2022. Ó. Então, a gente vai observando aqui que os casos de sífilis, eles, teoricamente, entre aspas, foram subindo. Mas isso aqui tem várias coisas que a gente pode inferir aqui do que poderia ter acontecido. Né? E não necessariamente que aumentou o número de sífilis, né? E sim porque o sistema de saúde foi melhorando, as pessoas foram buscando, né? O sistema de notificação foi coletando melhor, né? A conscientização das pessoas sobre essas feridas, né? Nos órgãos sexuais e por aí vai. E a gente percebe isso aumentando. E também teve o lance da pandemia, onde as pessoas elas cuidavam mais de si, tinham mais tempo de estar em casa e buscavam mais serviço de saúde. Essa é a minha ideia do que aconteceu, inferindo aqui a minha opinião. Né? Então, isso tem aumentado realmente. Porque, assim, uma coisa é você ter
buscar o serviço de saúde, porque você se importa com sua saúde, observa que tem algum sinal, sintoma. E a outra é porque realmente você tem os números expressivos. Então, como é que a gente sabe disso? Pelo total de pessoas daquela região. Então, se a gente dividir pelo total de pessoas daquela região, para poder saber a prevalência, aí a gente pode ver se essa prevalência é realmente expressiva naquele grupo ou não. E aqui, no caso, me parece que mesmo com tudo isso que eu falei, das inferências que eu fiz anteriormente, os casos de sífilis vêm realmente aumentando as notificações. Então, a gente tem que pensar em estratégias de educação em saúde para reduzir esses casos de sífilis. E aí, a seleção de casos de 2010 até 2023, e agora o que eu fiz? Na coluna, eu coloquei ano de notificação. E na linha, eu coloquei mês de notificação. Então, repare que eu vou inverter aquilo ali. E coloquei todos os casos e selecionei todos os anos de novo. Então, como é que fica isso? Então, aqui aparecem os meses, o ano que estava aqui, todos os anos, botei para cima, né? O total está no final, e agora eu consigo ver aqui, ó, como se deu a distribuição por meses, né? Então, a gente percebe, por exemplo, aqui, ó, se você for olhar no final do total, observando que os meses aqui, então a gente vai vendo o somatório dos casos ao longo dos anos por meses, né, como uma forma curiosa, só para mostrar para vocês que é possível. Esses dados que estão riscados são dados que ainda não entraram no sistema, então isso pode acontecer. São falhas, por isso que a gente busca, né, os anos que já tem tudo preenchido, para poder não ter essa ausência de dados. Então a gente observa aqui, ó, né, que existem alguns meses que teve somatório de mais número de casos de sífilis notificadas. E como eu posso utilizar esses dados no Excel? Então, assim, isso é uma forma que a gente tem, né? Como se deu a distribuição de casos por meses, a mesma coisa, como eu falei ali, o ano de notificação, o mês, todos os casos, selecionei todos os anos, peguei aquela mesma tabela que vocês viram lá, copiei e colei no Excel. Então, quando eu copiei e colei, vocês vão ver tudo aqui de novo, ó, faltando dados, né? O total aqui, outro total aqui em cima. Então, assim, o que eu fiz? Fiz uma limpeza nessa tabela de algumas informações que não tinham, mas nesse caso aqui, eu coloquei propositalmente exatamente como estava lá. Deixa eu voltar aqui, ó, para vocês verem. Alguns, ó, tem um total aqui em cima, né, que seria o total que a gente vai ver de cada ano, né, e aqui tem o total dos meses, né, que tem a ver com as linhas. Então, eu estou falando bem devagar para ver se vocês não se perdem. Quando a gente vai jogar isso para Excel, às vezes pode acontecer de esses dados, né, o próprio Excel não formar o gráfico direito, porque ele tem dois totais. Então, por isso que eu falei, às vezes a gente tem que limpar essa tabela. Ela não pode ficar exatamente como você copiou de lá. Então, aqui eu pedi, né, eu fui em gráficos recomendados e ele me recomendou gráfico. Então, a gente tem aqui, ó, o ano de notificação, os meses, e repare que agora não tenho mais os totais, porque senão ele não iria gerar um gráfico adequado para você conseguir visualizar a distribuição dos dados dessa variável. Então, aqui ele vem mostrando várias opções de gráfico. Eu achei que esse gráfico aqui, o Pareto, seria o mais interessante, porque ele me mostra o mês que teve maior número de casos ao longo desses anos, né, do maior para o menor, e ele vem mostrando aqui o somatório até chegar a 100% desses casos. Então, aqui vem, ó, aumentando, para a gente ver, aqui embaixo aparece os meses, aqui o total, né? E que aí foi o próprio Excel que calculou, e sempre aqui em cima ter pessoa, tempo e lugar, né? Então, aqui, casos de sífilis notificado 2010 2023, Distrito Federal, dados de 2024. Sempre tem que ter pessoa, tempo e lugar. É uma característica que a gente tem que colocar todas as tabelas que a gente utiliza. Então, aqui, ó, como se deu a distribuição pelo sexo? A mesma coisa. Mês, na linha, na coluna, ano, conteúdo todo, selecionei todos os anos, e aqui embaixo, ó, nas seleções disponíveis, ampliei aqui do lado e coloquei. Agora eu vou colocar aqui, eu posso escolher todas, mas eu posso também colocar masculino ou feminino. Então, aqui primeiro eu comecei pelo sexo masculino. Então, a sífilis adquirida, registrada no Sistema de Informação de Agravo, né, de 2010 a 2023, sexo masculino. De novo, vai aparecer lá o total dos meses, né, total dos anos, e agora a gente inverteu, né, os meses subiram e os anos desceram. Onde que é feito isso, professor? Aqui em cima, só você inverter. Na linha eu quero tal coisa, na coluna eu quero tal coisa. Só para você visualizar e mostrar as possibilidades que tem. Tá? Então, aqui aparece o gráfico, de novo, que eu estava mostrando, e aqui agora é o sexo feminino.
Então, vamos olhar aqui o masculino de novo. 26.909 casos. Feminino, 13.477 casos. Uma boa epidemiologia, ela envolve a interpretação dos dados, né, que você envolve a biologia humana, as ciências sociais e a estatística. Então, a estatística por si só, a gente tem que calcular. Você não pode dizer diretamente que, né, quantas mulheres tem no estado de Goiás, né? Tem mais mulher do que homem? Então, essa proporção de prevalência dentro do grupo feminino é semelhante à dos homens ou é realmente maior? Então, a gente tem que calcular a prevalência pelo grupo, né, de pessoas pelo sexo nesse caso. É porque, às vezes, a pessoa mais leiga, né, não conhece, ela vai, então tem mais casos nas mulheres. E aí a gente pode também ter aquelas outras explicações que eu falei para vocês, das ciências sociais. Né? A mulher ela vai buscar mais serviço de saúde, ela se cuida mais. Houve morte pela doença nesse período? Então, vamos investigar. Houve mortes sobre coisas, só que aqui, naquela opção que tem embaixo, em mais informações, a gente vai colocar óbito e pelo agravo notificado. Então, a gente vai ver. Então, ele me mostra aqui ó, que teve um total, né, de 22 mortes, né, por sífilis nesse período de 2010 a 2023. As pessoas mais morreram foi o ano de 2023, por esse agravo. Então, a gente consegue ver nessa tabela aqui gerada. E aqui eu fui pedir para gerar um gráfico e sugestão também no Excel, e aí ele colocou esse total aqui, que você pode simplesmente tirar o total daqui de cima da tabela e colocar no final também. Então, ele pode aparecer do lado de cá, você que escolhe. Aí vem mostrando aqui, ó, o que aconteceu ao longo dos anos. Em 2023, a gente teve maior quantidade de óbitos, né, de ambos os sexos por sífilis, complicações da sífilis. Agora a gente está falando, continuando, né? Falando mesma coisa, né? Sífilis adquiridas, agravo de notificação, só que o que muda agora? Brasil, em todo o território nacional. Então, coloquei a coluna não ativa, todos os casos, selecionei todos os anos, e aí ele vem mostrando aqui os casos de notificação por sífilis registradas no DataSUS, que a gente consegue via Tabnet. Então, a gente teve aí todos os casos desde 2010 até 2023, 1.362.000 casos. E aí, quando a gente vê isso, né, pelo sexo, a gente vê 826.000 casos de sífilis no sexo masculino nesse período e no sexo feminino 534.000. Né? Então, isso também são outras informações que a gente tem acesso e consegue discutir isso. Aqui mostrando a mão na massa para vocês, o passo a passo, né, como que faz, que às vezes o pessoal fica, porque não explicou direito e tal, mas a ideia é que vocês também vejam, né, mas eu gosto de detalhar tudo. Aqui vem mostrando, quando a gente pega a tabela e cola, muitas vezes vai ficar espaço vazio, né, vai ter coluna, então você tem que tirar essas colunas e deixar os dados essenciais que você precisa para poder gerar a tabela. Então, aqui eu apaguei essa coluna, apaguei essa outra coluna, apaguei os anos, juntei tudo numa tabela única, onde você vai ter Brasil, os anos, o masculino e o feminino. Então, isso fica, né, sem esses dados aqui. Você pode juntar, apagar isso aqui e vai ficar assim, o negócio vocês estão vendo aqui. O ano, ó, Brasil, o masculino e o feminino. Então, isso é questão de mexer, entendeu? Erro e acerto. Então, você vai ver aqui que o gráfico vai ficar limpo, porque caso não fosse assim, Brasil, masculino e feminino, iria aparecer outras linhas e outras coisas. Então, por exemplo, aqui, ele já vai me dar um gráfico mais limpo, mais fácil de entender. Ó, do Brasil ficou azul, ó, aqui vocês estão vendo, o Brasil, né, o ano, o masculino e o feminino. Se você olhar, muito parecido, né? Então, aquilo que eu estava falando para vocês, até de olho, assim, você vê que, será que tem diferença estatística? Provavelmente não, aumentou ali no grupo de uma maneira muito semelhante. Até os picos e baixas nas linhas são muito parecidas. Então, é importante a gente saber interpretar também esses dados. Então, a coluna agrupada é um outro exemplo da mesma informação, só que ao invés de usar a linha aqui, a gente usou a coluna agrupada. Eu acho que fica muita informação. Agora a gente vai falar sobre a morbidade hospitalar. É um outro exemplo. Então, vamos ver os casos de internação nos hospitais. Então, a gente vai pegar, né, aqui, ó, já o vídeo vai estar rolando aí para vocês, ó, a região da federação, o sexo, o total todo disponível dos anos, né? E aqui, o que eu coloquei? Todas as categorias, deixei tudo aqui sem marcar, né? Ó, e aqui embaixo eu fui mexendo para ver o que tinha de possibilidade.
Então, aqui, em todas as categorias, só mostrando que tem várias categorias de tudo, o caráter informativo, o regime, o CID-10, mas ali a gente só marcou a internação hospitalar, né, no país todo. Tem a morbidade hospitalar, casos de internação de 2008 a 2024. 2024 não está completo, mas já tem bastante informação lá até o meio do ano. Então, a gente vê, ó, a região norte, né, 5 bilhões de internações, a região Nordeste, 14 milhões de internações, Sudeste, 15 milhões de internações. Lembrando que esse cálculo, a gente não pode dizer que teve mais internações na região Sudeste. Pois é, mas a população da região Sudeste é a maior população, né? Então, ela é muito maior do que a região Norte. Então, você tem que ver proporcionalmente falando isso e não sair dizendo à torta direito que é um dado, né, verídico, que tem mais. Por quê? Mas comparado a quem? Entendeu? Tudo na epidemiologia é comparado ao quê? Você não pode fazer uma afirmação sem estar comparando com algo. Então, esses dados são os dados crus que a gente pega para jogar para o nosso tabulador e lá fazer os cálculos epidemiológicos. E aí sim a gente dizer, ó, isso aqui realmente é expressivo. E aqui está falando da morbidade, as internações. Então, internações por sexo, segundo a região da unidade da federação, 2008 até 2024. Então, você vê aqui que o sexo masculino, ó, a gente tem um total de 17 milhões no país, 25 milhões do feminino, porque temos mais mulheres, né? Porque as mulheres também se cuidam, e a gente tem um total aqui de todas as unidades da federação. Esse total apareceu aqui em cima. E aí, agora a gente vai falar da mortalidade. E a mortalidade? 2015 a 2024. Então, a gente foi lá no primeiro painel lá do gabinete, mortalidade, desde 1996, de acordo com o CID-10. Depois, colocamos região, unidade da federação, a coluna não ativa e os óbitos por residência, né? Porque morreu no local onde você mora. E todos os anos selecionados. Você segura o shift, pega todos, ou você simplesmente arrasta o mouse, ele vai também, tá? Então, aqui, o que a gente viu? Ó, que a gente tem 12 milhões de mortos nesse período, de mortes, né? E, novamente, acontece aquilo que eu falei, né? A gente vai ter aqui, ó, 5 milhões de pessoas que morreram na região sudeste, incluindo os estados, né? Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Por quê? Tem mais gente nessa área. E aí, chamando a atenção de novo, que a taxa de mortalidade é calculada multiplicando o número de óbitos por 1.000 e dividindo pelo total de habitantes naquela cidade ou país, ou estado, né? Como a gente está falando aqui de estado da região. Então, a gente sim vai ter como calcular a proporção e saber realmente se morre mais gente num determinado estado quando comparado ao outro, né? E não o dado só bruto, absoluto. Então, aqui existem óbitos por raiva nesse período. Eu estava falando aqui com o bolsista antes, e aí ele falando que era difícil achar dados de óbitos por raiva. Realmente, se você for fazer análise estatística mais aprofundada, você não consegue, mas você consegue descrever os casos de óbito. Primeira coisa, né? Ainda existe raiva no Brasil, né? Doenças causadas pelo vírus, né? E aí a gente percebe que quando a gente chega aqui, ó, você vai lá no capítulo 10 do CID-10, aí aparece aqui várias doenças, por grupo aparece também várias doenças, e aqui a categoria várias doenças, e aí eu consegui achar essa aqui, ó, causa CID-BR10, que aí aparece do Brasil, né? Aquelas que são mais comuns ainda que estão aparecendo no Brasil, coqueluche, sepse, doenças virais, pólio que voltou, e a raiva. Aí eu fui lá, cliquei em raiva. Depois disso, ele já me diz no Brasil inteiro, né, os óbitos por residência segundo a região da federação. Eu não pedi faixa etária, mas ele já me colocou todas as faixas etárias aqui. Mas aqui estão as informações, né, que são essenciais, os óbitos por residência. O total nessa de 2015 a 2023 foram 20 casos de mortes, né, sendo que a gente chama muita atenção aqui para o Pará, ó, 10 casos de mortes por raiva. Tem um 3 aqui, mas é da região Nordeste. Então, vamos ver aqui, ó. Peguei esses dados, colei no Excel, coloquei, ó, região Norte, Amazonas, Roraima, tarará, tarará, tarará. Apaguei tudo que não precisava, nesse caso nem precisou apagar muita coisa. Aqui, só para a gente lembrar, né, do ciclo aéreo da raiva, aí passa lá para os animais, né, que estão do ciclo rural. Até estava comentando com um bolsista, falando que as pessoas elas têm que tomar cuidado, porque todo mundo fica imaginando só o gato, o cachorro,
né, esses animais silvestres dar uma mordida ou tudo mais. Mas pode ser passado também para outros animais que são ruminantes. Você tem que ter a mordedura do bicho. E aí tem esse ciclo todo. Então a pessoa ela pode, por exemplo, tem culturas que comem morcego, não fritou, não cozinhou direito. E outras culturas, por exemplo, a Europa come muita carne de cavalo e o Brasil tem mais cabeça de boi do que gente, né? Então aqui, esse gráfico, ó, aí eu e as minhas curiosidades inúteis fora do momento, né? Mas é isso aí. Então aqui, ó, vem mostrando o que eu fiz. Colocar mapas. Então ele foi lá em mapas, aqui, ó, essa opção aqui, inserir gráfico mapa, e aí ele vai me dizer o mapa. Então ele mostra lá, mostrar o mapa, melhor dizendo, o cansaço do final do dia. Aí o que acontece aqui? Você vai ver ó, de 1 a 10 e o mais escuro parar que a gente estava falando. Então, as cores semelhantes, como eu falei para vocês, elas empatam lá, então vem Amazonas, Minas Gerais, e aí parecidos, né? São parecidos. Apaguei as regiões, deixei só os estados ali. Então, aqui vem mostrando a gente mexendo numa outra parte, que aí deu a parte das epidemiológicas, dados epidemiológicos e mortalidade, e aqui eu entrei no DST AIDS, né? Coloquei ali o ano de diagnóstico, coloquei todos os anos possíveis, vocês estão vendo ali, ó, selecionando, e lá embaixo, só me mostrar para vocês, tá? O que tinha, e mostrar. Então, vocês vão ver que a forma como sai, por isso que eu falei para vocês que é uma caixinha de surpresa, se vocês olharem aí, vocês vão ver, ó, essa tabela está diferente das outras, porque o sistema do DST AIDS é diferente. Então, aqui são os dados da AIDS no Brasil. E aqui vem mostrando ó, qual o perfil de morbidade para insuficiência cardíaca de 2023 de acordo com a cor da pele. Então, mesmo aquela mesma tabela, fui lá, só volta, porque quando você volta no tabinete, ele mantém as informações lá. Então, aquela tabela ele abre numa outra janela. Então, eu tinha cor e raça, faixa etária 1, internações, selecionei os anos disponíveis. E aí apareceu ali a cor da pele, né? E tem sem informação, que há muito tempo a gente não coletava isso, né? Hoje em dia a gente tem essa cor da pele autorreferida, e aí a gente vai vendo aqui a raça ou cor da pele. Eu acho muito estranho o nome raça, porque raça é humana e é uma só. E aí teve alguma diferença, né? Será que a gente consegue ver alguma diferença? A gente tem que querer que calcular, mas vamos olhar assim, ó, a gente vê aqui que esse aqui, o pardo, que é a maior parte da população se autodeclara parda, obviamente vão ter mais mortalidades, né, por registro, pessoas que são pardas. Agora a gente vai falar dos casos de leucemia, e aí a Larissa vai começar a apresentar, eu vou passando para ela. Pode ser, Larissa? Pode ser sim. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Então tá certo. Então a ideia aqui é continuar a demonstração, mas agora falando um pouquinho da leucemia, que é uma doença crônica não transmissível e extremamente frequente, né, nos estudos e nos artigos por aí. Pode passar, Jorge. O acesso é o mesmo, então vocês também vão poder colocar lá no Google Tabnet DataSUS. Foi a forma mais fácil também que eu encontrei, acrescentando o Tabnet DataSUS, né, usando essas duas palavras. Tem gente que prefere colocar só Tabnet ou só DataSUS, mas eu achei mais fácil unindo as duas. De qualquer forma, o design inicial vai ser esse aí, e a ideia é a gente trabalhar com as informações epidemiológicas e de morbidade de novo, né? Então, a gente vai clicar para tentar entender um pouco mais de como funciona esse sistema de informação, de internação hospitalar, né? E, no nosso caso, optamos pelos dados gerais, né? Por local de internação. E aí, como o Jorge estava falando de outros indicadores lá na frente, aqui também, os dados são de 1984 até 2007. Então, assim, são dados bem antigos, mas também os dados mais recentes, a gente vai ver mais para frente lá, que muitos não têm qualidade, né? A gente vai ver depois nas declarações de óbitos também isso, mas basicamente a gente vai colocar no Brasil por região e por unidade de federação também. Pode passar, Jorge. E aqui a gente tem os mesmos filtros que nas outras apresentações, né, nas outras doenças, a gente também encontra. Então, nesse caso, a gente optou por não colocar colunas também e trabalhar justamente com os dados das internações. Então, a ideia era entender
o perfil de internações, se existia uma diferença discrepante entre uma região ou outra, mas lembrando que são dados absolutos, né? E quando a gente fala de dados absolutos, de dados brutos, a gente não pode definir nada a partir disso, apenas inferir, né? Então, esses dados podem sugerir algumas coisas para a gente, mas a gente só vai comprovar esses dados se a gente fizer uma análise mais específica a partir de taxas, enfim. Nesse caso, existem aqueles períodos que eu comentei anteriormente no slide da frente, e a gente optou por selecionar todos também. Então, todos foram marcados, e dentro da lista de doenças de classificação internacional, né, que é o CID-10, a gente pesquisou no buscador mesmo, leucemia, com as 3 primeiras letras a gente conseguiu encontrar a palavra leucemia. E aí, então, o formato foi tabela com bordas, e depois que colocou os filtros é só apertar em mostrar, e aí ele já gera para a gente essa tabela de internações. Então, são as internações segundo a região, a unidade de federação. Aqui é um recorte dessa tabela, então a gente está conseguindo perceber região norte, nordeste e sudeste. E, obviamente, que aqui a gente consegue perceber que a região sudeste, ela é um pouco mais pronunciada no número de internações. E aí, se a gente levar em consideração o número, a quantidade de pessoas, a população em si, a gente consegue entender um pouco mais disso. Mas também a estrutura do sistema de saúde, serviços de referência, tudo isso vai ter um impacto direto quando a gente olha esses dados. E mesmo eles sendo brutos, a gente já consegue pensar um pouco e caminhar dentro das nossas inferências também. Pode passar, Jorge. Aqui, a gente aplicou um outro filtro, o filtro de sexo, né? Então, a gente vai trabalhar com sexo feminino e masculino, também no mesmo intervalo de tempo, mas tendo uma visão mais específica para a gente entender se existe alguma diferença, assim, que a gente consegue notar em relação aos sexos, também falando das internações, especificamente. Pode passar, Jorge. Aqui, a gente tem um outro recorte, né, dessa tabela, lembrando que a gente pegou dados que vão desde 1984 até 2007, né? Então, dados que são grandes, depois a gente vai ver mais para frente, que é um banco de dados que você precisa olhar com cuidado maior, porque é um banco onde a gente vai trabalhar com muitos dados, dados de um recorte temporal muito grande, porém que você pode adaptar de acordo com o seu estudo, com a sua proposta, tá? No nosso caso, a gente quis ter mesmo uma visão mais geral, né? Então, a gente consegue ver em região norte, por exemplo, com um total de 3.738 casos, né, por local de internação. Região nordeste, com 27.185. Região sudeste, mais uma vez, disparando com 83.614, né, no total de internações nesse período, né? Pode passar, Jorge. Aqui, mais uma vez, a gente brincando um pouco com esses filtros, então definimos pela faixa etária, e aí é aquilo que o Jorge também já mostrou em um exemplo anterior, falando sobre as faixas etárias. Então, nesse sistema, eles trabalham com 2 faixas etárias, a faixa etária 1 e 2, e basicamente a diferença está nos intervalos entre essas faixas etárias. Faixa etária 1, ela pode ter um intervalo maior e a 2 um menor, e vocês vão observar conforme a gente for mostrando nos exemplos. E aí pode passar para a gente ter uma ideia melhor do que é essa faixa etária, né? Então, aqui, essa faixa etária, na faixa etária 1, vai desde menor de 1 ano até 80 anos e mais. E lembrar que a gente está falando de leucemia. E aí, dependendo do tipo de leucemia, que não é algo que a gente explorou aqui nesse dado, mas só para vocês saberem, dependendo do tipo de leucemia, a gente vai ter ela sendo mais frequente em crianças ou mais frequente em idosos, tá? Então, é importante vocês entenderem que aqui a gente homogeneiza um pouco. Então, a gente trata dos dados de leucemia no geral. Então, essas diferenças podem não estar tão marcadas aqui, mas elas acontecem frequentemente dependendo do dado que vocês forem estudar, né? Então, aqui a gente consegue perceber, mais uma vez, a região sudeste com uma quantidade expressiva de internação nessa faixa etária. E aí, principalmente, quando a gente olha aqui na faixa etária 2, na faixa etária 3, de 5 a 9 anos, né? Onde a gente tem uma quantidade de casos bem pronunciada de internação. Então, normalmente, o que a gente pode inferir? São crianças, né?
Então, quando a gente fala de leucemia, existem algumas leucemias em específico que são mais frequentes em crianças, mas não só isso, são doenças mais graves também, né? Que podem levar a mais casos de internação. Então, essas são as coisas que a gente consegue correlacionar tendo esses dados mais brutos. Pode passar, Jorge. Aí, agora a gente vai dar uma olhada na faixa etária 2, né? Então, o único filtro que a gente está modificando são os filtros da coluna, só para vocês se localizarem. Então, sempre que a gente muda de slide, a gente está mexendo na coluna, principalmente, porque a ideia é continuar falando das internações, entender a variação, né, dentre os subtipos de opções que a gente tem aqui no sistema. Pode passar, Jorge. Na faixa etária 2, a gente tem, então, de menor de 1 ano e ele vai de 80 anos para mais. Só que vocês podem perceber, por exemplo, que aqui, na quarta coluna, ele utiliza um dado de 10 a 14 anos, de 15 a 19 anos. Então, o intervalo, ele muda em relação à faixa etária 1, tá? Então, a depender também do que você quer pesquisar, fica um pouco melhor você aplicar esse filtro, ou então a faixa etária 1, tá? E aí, mais uma vez, como a gente consegue perceber aqui, a gente destacou um pouco região norte e nordeste. E com relação às leucemias, a região, a gente não tem um total aqui, né? Mas a gente consegue perceber, por exemplo, se a gente pegar a faixa etária de 1 a 4 anos, no total, a gente consegue ver que a região nordeste, ela teve um aumento, né, nas internações, se a gente comparar os dados brutos da região norte, por exemplo. E aí você consegue brincar um pouco com isso, construir as taxas, né, os coeficientes, trabalhar com isso, tabulando os dados nos sistemas. E é uma análise mais aprofundada, assim, que a gente consegue fazer depois. Pode passar de novo. A ideia agora aqui é a gente falar um pouquinho sobre o óbito, e a gente vai ver que para a construção desses parâmetros, desses números, né, desses dados, a gente precisa e depende muito da qualidade do preenchimento das declarações de óbito, né? E é algo que eu vou falar frequentemente ao longo desses slides. Então, aqui, o sistema, ele é o mesmo, só que ao invés da gente utilizar aqueles dados de morbidade, nós vamos utilizar os dados envolvidos nas estatísticas vitais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a mortalidade. E esses dados, eles são desde 1996 e continuam sendo baseados na classificação internacional de doenças, né? Então, a ideia também é pegar os dados de mortalidade geral do Brasil por região e unidade de federação. Pode passar, Jorge. Aqui, os mesmos filtros do que a gente já explorou um pouquinho lá na morbidade, mas agora a gente vai utilizar óbitos por residência, né? Que eu acho que o Jorge também utilizou esse exemplo em alguma outra doença já mais para frente. Aqui, o que a gente vai fazer? Assim como ele, nós vamos selecionar todos os anos, né, que estão disponíveis aqui. Então, nós descemos o mouse e conseguimos selecionar todos os anos. A ideia é que, dependendo da sua pesquisa, você utilize um recorte temporal específico, tá? Mas aqui, nós optamos por fazer algo mais geral para vocês entenderem o funcionamento geral do sistema. Nesse caso, o que foi interessante, né? Que vocês conseguem perceber aí nessa foto, nesse print. É que quando a gente estava falando de morbidade e a gente utilizava o CID-10, a gente tinha exatamente os dados de leucemia. E agora aqui, para falar de mortalidade, a gente não encontra leucemia. A gente encontra um grupo de doenças denominado neoplasia maligna de tecidos linfáticos, hematopoéticos e correlatos. O que isso significa exatamente? Significa que a gente não tem dados brutos de leucemia, mas sim de todas as doenças relacionadas ao sistema linfohematopoético. Ou seja, eu estou falando de leucemia, sim, mas eu também estou falando de linfomas, eu estou falando também de mielomas, eu estou falando de doenças do sangue também. Então, quando eu quero pesquisar esses dados de mortalidade, isso fica um pouco mais inespecífico, né? Se vocês podem concordar comigo, eu não consigo investigar leucemia pura e simplesmente. Eu consigo investigar um grupo de doenças que é ali colocado dentro de uma caixinha, né, de neoplasias malignas de tecido hematopoéticos. Pode passar, Jorge. Agora a gente clica em mostrar mais uma vez.
E aí eu tenho essa tabela por unidade de federação também, mas eu estou tratando de dados de várias doenças, tá? Então é um pouco mais difícil você selecionar. Se você quiser trabalhar com algo mais específico, é um pouco mais difícil mesmo você fazer uma análise mais específica, só de leucemia nesses casos. Então a gente avalia a neoplasia maligna hematológica de uma forma geral, tá? E aqui a gente tem região norte, região nordeste e sudeste. O total também surpreende um pouco na região sudeste. E aí, várias coisas, né? Acesso ao tratamento, uma rede de assistência à saúde mais estruturada, os grandes centros de atenção à oncologia, querendo ou não, eles estão mais concentrados na região sudeste. Mais pessoas, a população em si, que gera uma estilo de vida também. Uma diferença bem grande no estilo de vida. Enfim, muitas coisas que estão influenciando aí nesses dados, né? Pode passar. Aqui, a gente vai utilizar os mesmos filtros, né? Então, a gente vai trabalhar com a mesma faixa de tempo, recorte temporal, mas a gente vai optar por falar sobre o sexo agora, né? E manter os óbitos por residência. Pode passar. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que ele separou bonitinho, masculino, feminino, mas que ele gera pra gente uma coluna bem engraçada de dados ignorados, né? E o que isso representa para a gente? Ele fala muito sobre o preenchimento ainda, e essa dificuldade ainda de preenchimento correto, né? Da declaração de óbito. Então, a gente tem dados que não são preenchidos, dados que são literalmente ignorados, que são deixados em branco, ou dados onde eu não consigo entender dados que são preenchidos de forma incorreta, ou seja, a idade que era para estar na idade está no sexo. O sexo que era para estar no sexo está na idade, vice-versa, né? Então, isso gera para a gente, enquanto profissionais e pesquisadores também, que enquanto esses dados continuarem sendo mal preenchidos ou então desvalorizados, a gente não vai ter algo que se aproxime na realidade, né? Então, a gente pode falar aqui do Amazonas, por exemplo, e a gente não tem nem a quantidade de dados ignorados, mas assim, vamos pegar um exemplo mais relevante aqui nessa tabela. Região Nordeste, total 12 ignorados. Então, assim, são 12 informações que a gente vai deixar de ter. São informações que às vezes poderiam fazer diferenças e fariam, com certeza, fariam diferença entre uma região e outra. E a gente conseguiria planejar melhor, por exemplo, as nossas políticas públicas, porque esses dados, eles são utilizados como subsídio para a gente fazer o planejamento em saúde, para a gente estruturar melhor os nossos serviços, propor melhor as nossas ações. Então, isso também gera para a gente, quando a gente vai analisar esses dados, chama um pouco de atenção. Pode passar, Jorge. Eu acho que na próxima tabela, a gente vai utilizar a faixa etária e vai ter o mesmo problema de dados ignorados. A gente também vai trabalhar com óbitos por residência, mesmo princípio de neoplasias malignas, porque lembra que aqui a gente não conseguiu identificar, a gente não tem um CID específico para leucemia de forma pura, né, específica. Pode passar. E aí a gente também tem a idade ignorada, né? O que é também um fato que traz para a gente, assim, de que forma eu tenho subnotificações e hipernotificações acontecendo entre regiões diferentes e de que forma a equipe de saúde está refletindo nisso também. E os serviços, né? A forma com que eles são estruturados, as pessoas ainda ignoram o preenchimento, né? A equipe médica ainda, às vezes, ignora o preenchimento de uma declaração de óbito de uma forma legível, de uma forma entendível, né? E lembrar que isso tudo vai se transformar em dado que vai estar nas nossas pesquisas mais para frente, que vai estar respaldando nossas hipóteses, né, epidemiológicas. Então, assim, é algo que a gente precisa refletir um pouco. E a gente trouxe esses dados aqui justamente para a gente poder refletir um pouco também sobre isso, não só ficar focando só nos dados, mas também pensar na qualidade dessa informação. Pode passar, João. Aqui a gente vai utilizar cor e raça, né, como filtro de escolha, então a gente também está modificando ali na coluna. As mesmas, os outros filtros foram mantidos, né?
E aí é só clicar em mostrar uma tabela com bordas e a gente vai ter aí os óbitos por residência, definidos por cor e raça, segundo região e unidade de federação. E aí a gente tem as identificações, né, as autoidentificações, como branca, preta, amarela, parda, indígena. E também tem o famoso ignorado aparecendo aí. E percebam que são dados, mas são dados bem sensíveis, assim, onde esse ignorado ele aparece com mais frequência, né? São dados relacionados à cor, à idade, à faixa etária. E são dados que normalmente, nos nossos serviços, são dados que a gente lida diariamente. São dados que a gente precisa ter diariamente. Numa consulta de enfermagem, por exemplo, são dados que, por vezes, a gente vai precisar lidar ali. E são dados que, às vezes, eles não são, de certa forma, passados para um sistema onde a gente conseguiria quantificar melhor isso, né? Mas aí a gente pega, por exemplo, maior quantidade, né? O total ali, sendo bem expressivo na população branca, né? Porque hoje as pessoas, elas se identificam muito mais, né? Como brancos. E aí a gente tem a questão do indígena também, a questão do amarelo. Muita gente não sabe nem o que significa amarelo. Então, assim, continua sendo uma grande questão, né? Étnica, de raça, o que é ser amarelo no Brasil, um país de extrema miscigenação, um país extremamente múltiplo, diverso, né? Também são questões para a gente pensar para além, né, do dado puro e simples. Pode passar, Jorge. Aqui a gente vai brincar e entender um pouco mais da escolaridade, né? Mantendo os mesmos parâmetros anteriores. Então, nenhuma escolaridade, 1 a 3 anos, 4 a 7. O ignorado também está presente, 9 a 11 anos. E aí a gente tem, então, os óbitos por residência por escolaridade, né? E aí a gente tem 4 a 7 anos, uma faixa etária com um total de óbitos bem pronunciado, mas ainda mais ignorado. Ou seja, ou esse dado não foi escrito, ou simplesmente ele foi investigado, mas ele não foi passado para o sistema de informação. Então, assim, são dados que a gente precisava ter um pouco mais de clareza sobre, até para a gente não fazer e não definir hipóteses que depois caiam em falácias, né? Enfim. Então, seria importante a gente ter esses dados, né? Agora, nesse momento, a ideia é a gente falar um pouco do Tabuin especificamente. O Jorge, na primeira parte da apresentação, ele apresentou, né, sobre como vocês trabalhariam esses dados em Excel. A ideia agora é a gente fazer um parâmetro, né, e diferenciar de que forma a gente vai trabalhar isso no Tabuin. Pode passar. E aí, o Tabuin, ele é um sistema, né, ele é um software, como o Jorge ele já explicou mais para frente, que, infelizmente, durante esse tempo aí, está passando por uma reestruturação, por um remodelamento, então ele está fora do ar, a gente não sabe quanto tempo ainda, mas ele é um software que existe, ele está lá, e invariavelmente pesquisadores utilizaram e vão conseguir utilizar, né, mais para frente, talvez, nas suas pesquisas. Então, você consegue, colocando o Tabnet DataSUS no Google, também achar ele. Você vai abrir a interface do DataSUS e nela já vai ter uma abinha específica para o Tabuin, como está mostrando ali na setinha. Pode passar. Clicando, você vai ter todas as informações também de como baixar o PDF, de como utilizar, né? Para que serve, o Jorge também explicou isso no começo da apresentação. Então, aqui vamos supor que a gente já queira fazer o download de arquivos direto desse sistema. Então, a gente vai clicar no sistema de informação de mortalidade, porque no nosso caso, a gente vai continuar trabalhando com dados da declaração de óbito, né? Dados relativos aos óbitos. Então, a gente vai clicar nesse sistema. Aqui vocês conseguem observar que existem vários outros, né? Existem as informações ambulatoriais, hospitalares, de agravos de notificação, né? E todas essas podem ser acessadas. A gente vai focar hoje na mortalidade, utilizando os arquivos que a gente vai querer propor, são os dados, né? Os arquivos que a gente pretende extrair desse sistema são os dados, baseados em quem? Na declaração de óbito, como eu já estava falando, e as declarações de óbitos preenchidas de 1979 a 2022, né? Aqui a gente fez um recorte para o ano de 2017, para ficar um pouco mais fácil, né? E a pergunta é,
de que forma a gente consegue utilizar esses dados? Será que a gente vai precisar mesmo ficar passando um por um, utilizar os filtros o tempo inteiro, gerar um banco de dados enorme, que muitas vezes vai ficar disforme, vai ficar em locais diferentes? De que forma a gente consegue informatizar melhor isso e salvar esses dados de forma individual, sem que a gente se perca nesse processo? Acho que essa apresentação é um pouco disso. Pode passar, Jorge. Então, aqui, a gente acabou clicando na primeira unidade, né, a Acre. Então, a gente optou por enviar os dados do Acre, mas vocês vão ver comigo, vão acompanhar, que a gente vai conseguir, mesmo a partir só clicando no Acre, a gente vai conseguir gerar os dados de outras unidades de federação desse ano, né? Então, aqui, imediatamente quando você clicar, ele já vai gerar para você um arquivo compactado para download. Você consegue clicar nesse arquivo e baixar só esse arquivo, ou você consegue, através de alguns macetes, né, de algumas dicas, tornar esse arquivo um pouco melhor para a gente conseguir depois trabalhar, né? Então, o que você vai fazer? A partir do momento que ele gerou, você vai copiar, clicar com seu mouse e copiar esse endereço de link, né? Pode passar, Jorge. Copiando o endereço de link, você vai abrir o seu explorador de arquivos do seu computador, notebook, enfim, de onde você estiver acessando, né? E aí, vai colar esse link na barra de acesso rápido. Lembrando que, depois que você colar, você vai deletar tudo que estiver após do DORES e da barra. O que eu entendi nesse processo? Que esses dados do Sistema de Informação de Mortalidade, eles ficam em uma subbase chamada DORES, né? Que são os dados de declarações de óbitos, né? E então, a gente quer só esses dados, mas a gente não quer esses dados só do Acre. Então, por isso a gente vai excluir essa última parte, vai deixar só os DORES e a barrinha. Pode passar, Jorge. E aí vai clicar em Enter. Dando Enter, o que ele vai fazer? Ele vai gerar vários arquivos compactados, né? De 2017. Só que a gente não quer... Só que ele vai gerar, além dos arquivos de 2017, ele vai gerar arquivos de todos os anos. Então, ele vai gerar arquivo lá de 1996, por exemplo. E a ideia não é trabalhar com esses dados, tá? Poderia ser, mas nesse caso a gente optou por trabalhar apenas com dados de 2017. E o que a gente vai fazer então? A gente vai clicar na barra de pesquisa e vai pesquisar por DO, tudo em maiúsculo, asterisco 2017. E vai clicar em Enter. A partir do momento que eu faço isso, eu disse para o sistema que eu precisava só das declarações de óbito de 2017. E aí ele vai me gerar só essas declarações de óbito de 2017. E aí o que é aconselhável para esses dados eles não se perderem dentro de tantos arquivos que a gente tem no computador? A gente aconselha fortemente que vocês selecionem esses arquivos, né, de 2017 e colhem em uma pasta separada. Então, nesse caso, a gente optou por nomear essa pasta, sim, 2017, né? Pode passar, Jorge. E aí, esses arquivos vão ser colocados nessa pasta no seu computador. Mas aí, ok, eles foram colocados nessa pasta, mas eles continuam em um formato chamado DBC. E esse formato, ele é um formato que não descompacta por nada. Ele não abre em nenhum arquivo se eu não descompactá-lo. Porque ele está compactado e eles são arquivos que são menos pesados também. Então, né, eles estão em formato micro de arquivo, né? E eu não consigo utilizar esse arquivo somente nesse formato DBC. Para tornar isso um pouco mais fácil, vocês vão abrir o Tailwind, que vocês já baixaram, né? A versão 4.1.5 é a versão mais original, né? Do DataSUS, e vocês vão fazer o seguinte, nesse sistema, ele vai aparecer lá, se você quer fazer o upload de arquivos, e você vai abrir justamente aquela pasta que a gente fez lá na frente, a pasta SIM 2017, com dados da informação de mortalidade, né, de 2017, que você anteriormente já classificou.
E aí, vocês vão apertar em descompactar, em expandir esses arquivos. Então, vai ter uma tecla ali que vai expandir esses arquivos. E aí, esses arquivos, eles vão para DBF, que é um arquivo que já é descompactado. Então, é um arquivo que você vai conseguir utilizar e enviar para outros sistemas, como, por exemplo, SPSS, R, Excel, como o Jorge mostrou anteriormente. E aí, a partir disso, vocês conseguem construir melhor os seus gráficos, as suas tabelas, fazer uma análise melhor, vocês conseguem correlacionar dados entre regiões, vocês conseguem brincar de várias formas e atender às exigências que a pergunta de pesquisa de vocês está fazendo naquele momento. Então, para utilizar o Tabelinha, basicamente é esse caminho. Bom, muito obrigado, então, Larissa. Eu vou agora tentar agilizar e explicar para vocês. Agradecer a Larissa e a Ana Lires. Falar da composição dos trabalhos científicos. Só vou mostrar, apenas ilustrar, porque não dá, o curso é um mini curso, a gente já estourou o tempo. E eu vou mostrar aqui como ficam esses dados, né? Então, é importante a gente lembrar que na metodologia, quando a gente for fazer um estudo sobre isso, é um estudo quantitativo. Muitas vezes a gente encontra artigos que indicam que ele é documental, em bases de dados. Lembrando que banco de dados são números que vão ser transformados em informações. Então, muita gente chama a biblioteca virtual de saúde, por exemplo, de base de dados. Inclusive, até o nome parece lá, né? Às vezes com a palavra dados, mas ali são artigos, né? Então, o que acontece? Esse tema, né, esse assunto, quando é descrito na metodologia, ele aparece como estudo documental, descritivo exploratório, estudo quantitativo, ecológico, né, que é feito com agregados e em base de dados. Inclusive, o que a Larissa mostrou agora é como a gente ter esses dados com números, né, inteiros, sem estar com aquela tabela lá por ordem, né, como a gente disse, né, com faixa etária e tal, são os dados, números brutos mesmo, que é para você montar sua base de dados, no SPSS, no Excel, que seja. Então, a gente sempre, é importante a gente localizar esses arquivos, transformar esses dados, né, codificar e recodificar, analisar esses dados com calma, como a Larissa colocou, ver as frequências e distribuir, né, esses dados com uma informação bem detalhada. Então, assim, aqui vem mostrando, por exemplo, a comparação que um ex-aluno meu fez, né, o atendimento dele, né, no centro de atenção do adolescente, referência adolescente, mostrando o total de gestações, né, 2003 a 2023, lá onde ele trabalha, e aqui mostrando no Rio de Janeiro, né, e mostrando no Brasil. É um exemplo que a gente pode fazer, né, de comparação visual, aqui mostrando como esses dados ficam também, né, dos artigos. Aqui é o MapChat, né, mostrando que a gente pode, por exemplo, colorir e pintar, né, o Brasil de forma como que você queira, selecionando a cor e fazendo a apresentação PowerPoint mais bonita. Como vocês devem começar? Devem buscar bastante informação, se familiarizar com a plataforma, explorar os recursos, você vê a apostila da internet, vídeos, né, que é importante também, e artigos que sigam os modelos de ter utilizado o Tabnet. Aqui vem mostrando as informações de ajuda, onde tem todas as informações ali do Tabnet, onde você encontra vários conteúdos, né, que eles descrevem como usa, né, as principais questões relacionadas, então isso também é legal vocês darem uma olhada. Como esses dados são tratados? Em planilhas, né, como eu falei para vocês antes, SPSS, Stata, é importante a gente limpar os dados, né, aquilo que a gente mostrou, o 0 e o 1, às vezes tem informações ausentes, você apagar aquilo ali. Então, quais são as dificuldades? Os dados ausentes, as características são coletivas, não são individuais. A Larissa trouxe uma dica aí de como baixar de forma individual, então ali vai estar o registro de cada pessoa. Né? O estudo ele pode ser limitado, né? Ele tem várias limitações. Os anos, às vezes, tem faltando dados, como a gente viu, anos inteiros com ausência de dados, demora no processamento dessas informações para entrar ali, a qualidade desses dados, a falta de integração entre os sistemas, vocês viram que o de HIV/AIDS é diferente dos outros, e estão trabalhando nisso, né? Espero. Subnotificação e subregistro. E as vantagens é que a gente tem acesso à informação de saúde, maior transparência desses dados, registros de atendimento, melhor oferta do serviço de saúde, como você pode
perceber com planejamento e gestão, e os cidadãos ali podendo ser protagonistas desse cuidado e de atenção a ele. Ele pode observar quem está atendendo mais, onde, que região está atendendo de menos, o que precisa, e ver para onde estão indo os recursos. Os pontos a melhorar subnotificações, a falta de padronização, treinar melhor a equipe para poder utilizar esses dados na atenção básica e ali na porta de entrada, né, onde você vai cadastrar todos esses dados, que pode ser atenção básica, pode ser ambulatório, mas também pode ser a pessoa que deu entrada no hospital, veio a óbito, também vai entrar no sistema hospitalar. Número de pessoal para lidar com isso, acho que precisa a gente pensar, né, que tem que ter pessoas direcionadas só para isso. Acesso à informação simples por todos, ela tem que ser mais simplificada, está um pouco confuso, como a gente viu, né, não tem acesso ao link fácil. É importante a gente, sempre quando for fazer artigo, né, revisar a literatura sobre esse tema, citar, né, os dados atuais nos projetos de pesquisa. É importante também a gente saber sobre as ações práticas dessas políticas envolvendo o SUS, né, como a gente viu até de aspecto financeiro, né, como Bolsa Família, e também aspectos que vão impactar no crescimento e desenvolvimento da criança, como a vacinação. E é importante a gente pensar aqui que existem pontos positivos, pontos a melhorar, como a Larissa colocou, o uso dos dados, o acompanhamento dessas políticas, né, o funcionamento delas, acompanhar os grupos mais vulneráveis, e esse sistema de informação é importantíssimo para a socialização dos dados. Né? Então, aqui a gente veio só reforçando para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, divulgarem nossos mini cursos e atividades. Nós temos nosso canal, passamos de 4.000, né, inscritos, graças a vocês, e o nosso Instagram do Espaço Aberto também. E a gente tem um Linktree que está aqui nesse QR Code, ele traz todas as informações que a gente tem lá de produtos, o que a gente tem feito, nossas pesquisas, nossos treinamentos, capacitação. Então, assim, é importante a participação de vocês. A gente está bolando agora um próximo evento que deve ser sobre as bactérias multiresistentes, e depois a gente vai tentar fazer o Seminário Nacional sobre Estresse, Saúde e Trabalho, que teve ano passado vários participantes do Brasil, né, e com palestrantes da Fiocruz. Vamos tentar repetir, né, esse ano, o CNSAT 3. Muito obrigado aí pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado.